Eu tenho à mão um par de anéis, que nós chamamos aliança. Aliança é uma aliança. Quando a gente fala de aliança, a gente pensa que é isso aqui. Mas a aliança é um acordo, é um pacto. E nesta noite, você está fazendo uma aliança com ela e ela está fazendo uma aliança com você. Uma aliança insolúvel. E vocês convidam todos estes para servirem de testemunho, como o ministro do Evangelho e o próprio Deus está presente na pessoa do Espírito Santo. Estes anéis simbolizam esta aliança. Estes anéis que vão estar no dedo anular da mão esquerda, do óculos da Janete, aqui é um marco, é um referencial desta aliança feita agora. Uma aliança que não pode ser rompida, quebrada, que só a morte pode descansar. Estamos fortes? Está disposta? Sem medo? Também nós. Não pode ser. Não há lugar para arrependimento. Não pode haver. Esta aliança, você enquanto homem de Deus, você mulher de Deus, precisam os dois honrar esse compromisso. Porque o nome do Senhor pode ser glorificado ou vituperado pela vida de vocês. Você, como profeta, sacerdote de lei, como aquele que intercede na sua casa, como aquele que apresenta a Deus na sua casa, como aquele que supra a necessidade da sua casa, sobre você a maior responsabilidade. E nos momentos de crise, de dificuldades, ela a ajuda. Mas o guerreiro é você. E este anel tem que guardar isso na sua memória, fazer lembrar isso. Todas as vezes que orar para o dedo do lado da mão esquerda, você tem que lembrar desse acordo que está fazendo com Deus. Com ela. E você com Deus, com Ele. Eu não gosto de algumas coisas que fazem casamento. Para mim não tem valor. Toda aquela formalidade. Lê-se até um livrinho. Eu não gosto. Para mim, é igual a pai. Vocês têm que ter consciência disso. Ok? Então, eu quero dizer para você, Janete, e para todos vocês que estão aqui, que estes anéis, símbolo de uma aliança, de um pacto eterno, quando colocado no dedo anular da mão esquerda de um e outro, cada um assume um compromisso com Deus e com o cônjuge e com a sociedade que se entende. E vocês tomem isso como testemunho da palavra dele. Concorda? Concordo. Concorda? Eles não podem quebrar. Não concordo por causa dos senhores, mas por conta do acordo que fazem com Deus. Que vocês podem cobrar. Até que a morte. Então vou pedir a Janete para colocar este anel no dedo anular, na mão esquerda do bolso, e você na mão direita, na mão esquerda dela também. Antes, porém, nós vamos orar, abençoando.
participar dessa aliança. Eu quero pedir aos casais que estão aqui para que fiquem em pé, por favor. Pedir a minha esposa para vir para cá. E você vai segurar a mão da sua esposa, se ela está aí. Porque nós vamos, para eles, abençoar essas alianças. Para nós outros, vamos renovar o pacto das nossas alianças. Mas se o seu esposo não sair, você pode fazer isso. Você faz com Deus. Deus, eu serei a melhor esposa para este marido. E o marido pode dizer, Deus, eu serei o melhor esposo para esta mulher. Mesmo que não esteja aqui. Seu desejo de coração. Certo? Então vamos orar. Pai, eu quero neste momento, como ministro da tua palavra, colocar diante de ti estes anéis que selam uma aliança. Estes anéis selam uma aliança entre Robson e Janete e Robson. E ambos, Janete e Robson, com o Senhor. Nós somos testemunhas disso. Livre e espontaneamente eles vieram à tua presença, buscando a tua bênção para este ano. E nós os abençoamos nesse propósito. A felicidade dos teus filhos será a nossa felicidade. O infortúnio, o nosso infortúnio. Mas como tu és um Deus bom, maravilhoso, misericordioso, longânimo, compassivo, e o teu propósito se cumpre no coração daqueles que te amam, e eles te amam, eles serão bênçãos, e nós seremos abençoados. Eles prosperarão, e nós prosperaremos. O inimigo das nossas almas, o inimigo do casamento, o diabo e todos os seus demônios, todas as vezes que tentarem contra a vida de Janete, contra a vida de Robson, contra o relacionamento deles, não prosperarão, porque hoje o Senhor os abençoa e sela-os para honrarem e glorificar o teu nome. E estes anéis são símbolos desta verdade. Quanto aos demais casais que aqui estão, eu e minha esposa também, diante de ti nós renovamos os nossos laços de comunhão, de fidelidade, de amar, de honrar, de estar juntos e de vencermos juntos todas as investidas do inimigo. De igual sorte, todos quantos aqui estão, nós outros, pedimos-te a mesma graça, e que assim como há um renovo no coração de Janete, no coração de Robson, como há um desejo ardente de estarem profundamente juntos, esse mesmo desejo que está no coração deles, esteja também nos nossos, de amar e de cuidar e de estar com o nosso cônjuge. Portanto, Deus, que a bênção que vem sobre eles, esse novo casal, esse casal de nubentes, venha também sobre nós outros, renovando o sentimento de amor, de fidelidade, de estar juntos. Traz sobre nós o mesmo vigor e a mesma alegria de muitos anos atrás.